Está começando mais um podcast E Agora Direito, um podcast sobre direito, inovação e futuro. Eu sou o Diogo. Eu sou Vinícius. E eu sou o Gabriel. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre exposição pornográfica não consentida. Muito bem, então o que é exposição pornográfica não consentida? De forma bastante objetiva e também resumida, pode-se dizer que a exposição pornográfica não consentida, ela significa uma exposição ou uma distribuição de nudez ou de sexo explícito, seja por meio de imagens ou por meio de vídeos, de um indivíduo sem o seu consentimento. É importante destacar que essa ausência de consentimento, ela pode se dar tanto na captação desse conteúdo, quanto na divulgação do conteúdo posteriormente. Ou seja, as fotos ou os vídeos, eles podem ser coletados sem o consentimento da vítima, seja por meio de câmeras escondidas, por meio de invasões de celulares ou de computadores. E nesse caso, desde a captação do conteúdo, ele ocorre de modo ilícito, ou seja, sem o consentimento da pessoa. No entanto, existe a possibilidade de existir o consentimento para a captura desse material e não haver o consentimento para divulgação posteriormente desse material. Nesse último caso, é muito comum que as pessoas, durante o relacionamento, elas tenham fotos ou vídeos íntimos que foram coletados com o consentimento de ambos durante a relação conjugal ou o relacionamento que seja. No entanto, após o término desse relacionamento, um dos indivíduos, e é normalmente o homem, ele divulga esse conteúdo como uma forma de vingança, então, pelo término da relação. E daí surge a expressão revenge porn, ou então pornografia da vingança, tendo como vítimas geralmente as mulheres e principalmente jovens e adolescentes. E isso torna esse fenômeno classificado como uma espécie de violência de gênero para muitos autores, que o caracterizam como sendo violência de gênero. No entanto, essa expressão, revenge porn, como ela é muito conhecida e popularmente difundida, ela é um pouco errada, porque ela também passou a designar a expressão exposição pornográfica não consentida. Ou seja, elas passaram a ser tratadas de uma forma um pouco sinônima, quando na verdade não é. Então fica aqui o registro para os nossos ouvintes de que o revenge porn é apenas uma espécie de exposição pornográfica não consentida. E nesse mesmo sentido, existem vários autores que entendem a exposição pornográfica não consentida apenas como uma espécie do gênero maior, que seria, então, a pornografia. Muito bem. Retomando um pouquinho o conceito de exposição pornográfica não consentida, propriamente dita, é preciso destacar que a nudez ela não precisa ser total. É muito importante destacar isso. Por quê? Porque em maio desse ano, o Superior Tribunal de Justiça ele julgou um caso específico de revenge porn, onde o rosto da vítima ele não estava exposto. Nesse julgamento, que teve como voto vencedor, escrito pela ministra Nancy Andrighi, ficou bem reiterado durante o julgamento que o fato de o rosto da vítima não estar aparecendo, ele é irrelevante para a configuração dos danos morais, porque a vítima da pornografia de vingança, ela sabe que ela teve a intimidade dela violada e que essa exposição, então, é um ato de humilhação, além de, obviamente, ser um ato atentador contra os direitos da personalidade. Muito bem, mas suponhamos que eu fui vítima de exposição pornográfica não consentida. O que eu faço? Como eu ajo? Vini, conta um pouquinho pra gente. Então, meus amigos, Diogo, Gabriel, os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também no YouTube, é importante destacar as formas como se deve reagir em relação a esses atos relacionados à exposição íntima não consentida ou também aqueles que estão muito mais relacionados à pornografia da vingança, né, que tem, de fato, a vingança por trás do ato em si. Como muito bem distinguiu o Diogo aí na sua exposição. E aí tem três fatores aí importantes de serem destacados, né, em relação à forma de reagir. Porque a gente vai ter a reação, primeiro, de quem está compartilhando isso, a reação de quem é vítima disso e a reação de quem está recebendo esse conteúdo. E eu acho que é importante diferenciar formas de reagir em relação a esse tudo, esse fenômeno que cada vez mais está presente na vida das pessoas, né? Muito frequentemente a gente percebe esse tipo de conteúdo sendo difundido, sendo disseminado, especialmente no WhatsApp, né, em grupos, ou seja, em mensagens individuais,
no compartilhamento desse tipo de conteúdo, né? De pessoas que são conhecidas, próximas, ou pessoas que são totalmente desconhecidas, mas há uma banalização desse compartilhamento. Então, a primeira questão que importa ressaltar aqui, né, sobre a forma de reagir, em relação à vítima, e é importante destacar, a vítima não é culpada, né? Existe uma tendência muito grande no discurso das pessoas nas redes sociais, na fala delas, nesse pré-julgamento moral que há no nosso meio, especialmente no meio digital, em culpabilizar a vítima de uma exposição íntima não consentida ou de um ato de pornografia da vingança. E especialmente as mulheres que acabam sendo, em número muito mais elevado, as grandes vítimas desse ato ilícito que é cometido. Então, a gente percebe, né, uma culpabilização muito significativa das mulheres, né, das vítimas desses atos, como se elas fossem culpadas, como se elas não devessem ter deixado o companheiro gravar, deixado filmar, enfim, é o tipo de situação muito problemática no discurso das pessoas, dos outros, né? E que muitas vezes acaba que a vítima se apropria desse discurso dizendo: eu fui culpado, eu não devia, eu fui ingênuo, eu fui bobo, eu fui idiota, né? A gente percebe muitas vezes esse discurso nas vítimas, e isso é muito problemático. Então, a reação da vítima, ela não pode ser uma reação de se sentir culpada, porque não há culpa da vítima nessa situação. Se não houve consentimento, não é não. Se não é não, não houve consentimento, não houve liberalidade para que esse conteúdo seja compartilhado, quem compartilha está cometendo um ato ilícito. Então, se a pessoa receptora desse tipo de conteúdo pensa em compartilhar ele, passar ele adiante, ela está adentrando em um rol, né, de infratores, né, de pessoas que estão cometendo atos ilícitos, né? Se você recebe esse conteúdo e a sua reação é recompartilhar esse conteúdo, você está cometendo esse ato ilícito da mesma forma como a primeira pessoa que fez esse compartilhamento, essa exposição íntima não consentida. Então, nós temos aí formas de reagir importantes, né, de destacar. E a pessoa que decide expor isso, ela tem que entender que o fato de haver um consentimento da gravação, do registro dessa imagem, desta filmagem, não significa consentimento para compartilhar, como bem dito pelo Diogo. Então, o âmbito privado das relações fica restrito àquelas 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou quantas forem, que estejam presentes naquela determinada gravação, naquele determinado registro. Então, enquanto não houver consentimento, há um ato ilícito sendo cometido por conta dessa exposição que é cometida. E o que é importante, né, destacar em relação a vítimas da pornografia da vingança e da exposição íntima não consentida, é que elas têm reações jurídicas possíveis, e que possivelmente o Gabriel vai destacar aqui, e ao final desse podcast nós deixaremos alguns registros dos locais em que essas vítimas, principalmente, podem procurar, né, para ter amparo, especialmente de denúncia, especialmente para registrar suas ocorrências online e tudo mais, para que esse conteúdo que a gente está gerando aqui, para você que está nos acompanhando, possa ser útil nesse sentido também, para dar amparo e apoio para quem é vítima desse tipo de ato. Mas essa reação é importante, né? Primeiro, não se sentir culpado, e segundo, buscar amparo jurídico para isso, constituindo prova, buscando as autoridades competentes para isso, para que as pessoas que cometem esse ato ilícito não sigam aí cometendo esse tipo de irregularidade, né? Então, acredito que há uma série de efeitos importantes a partir das reações das pessoas nessas questões que a gente tem visto aí cada vez mais presentes na vida de todos nós, infelizmente. Eu acho que uma coisa importante de mencionar em relação à ideia de culpabilização da vítima e essa ideia de que gravar alguma coisa ou ter algum tipo de cena é o mesmo que se expor necessariamente ao perigo disso ser divulgado. É importante notar que o limite ou as características da intimidade de uma sociedade que vive na internet, que existe com todas as ferramentas que a gente tem, enfim, de inúmeras formas que não tinha alguns anos atrás, faz com que a intimidade também acabe transitando por esses meios. Então, é muito complicado a gente dizer que uma pessoa não deveria se deixar gravar porque esse vídeo pode ser divulgado, porque a gente está falando do cometimento de um crime, efetivamente um crime, que faz com que isso aconteça em público. E uma coisa que seria como o equivalente a isso seria uma pessoa não
transar em um lugar, ou não fazer sexo, não cometer atitudes sexuais em lugares fechados, porque elas vão ser levadas para lugares públicos. O ato de levar a atitude sexual para um lugar público, o ato de expor alguém, ele também se enquadra como uma conduta que não necessariamente é consentida por parte da vítima. Então, a gente pensa que, ou essa ideia mais tradicional de sociedade lida com essa ideia de gravar como algo que é feito para o público, mas não é tanto no ponto que ele é divulgado para ser uma coisa privada, que quando ocorre a gente está considerando como crime desde aí 2018, mas pelo fato de que isso faz parte da intimidade também nessa era da informação. Então é muito importante a gente considerar isso, porque o equivalente antigamente não seria o equivalente a você se deixar gravar em uma fita que vai ficar na mão de várias pessoas, mas a praticar atividades sexuais em um quarto, onde é possível que uma das pessoas simplesmente uma hora puxe uma cortina e tenha simplesmente um vidro com um monte de com um público assistindo sem que houvesse consentimento da outra pessoa. Então, é muito importante lidar com o ato, ou lidar com essa infração por meio de quem é de fato o culpado que fez isso, que é a pessoa que faz a divulgação sem consentimento. Então, essa culpabilização da vítima é algo que necessariamente está errado e necessariamente gera problemas sociais em relação ao que de fato aconteceu, tanto problemas em relação à observação do fato que aconteceu, quanto problemas em relação a como a vítima ela pode não conseguir superar isso às vezes, né? E nós vemos alguns casos é bem visível como a sexualidade é algo muito sensível para a nossa sociedade que leva muitas pessoas ao suicídio. A gente teve um caso no Chile, há não muitos meses, acho que 1 ou 2 meses, inclusive de uma moça que cometeu suicídio por causa de crimes referentes a essa ideia de sexualidade, né? Então, são coisas que nós temos que ter muito cuidado, e esse julgamento social ele precisa acontecer com muita cautela. Exato, porque tem esses efeitos psicológicos que são irreparáveis, né? Embora a gente tenha até um objetivo, um escopo aqui de lidar com esse tema mais do ponto de vista jurídico, mas os efeitos psicológicos desse tipo de conduta, dessa exposição que, com as tecnologias que nós temos hoje, especialmente a partir do WhatsApp, onde de um dia para o outro a dimensão de uma exposição ela deixa de ser local, ela passa a ser, muitas vezes, até internacional, até pela hospedagem desse tipo de conteúdo em websites fora do país e tudo mais, que torna esse tipo de situação irreparável do ponto de vista psicológico, né, para a vítima. Então, além dos danos psicológicos que esta vítima vai sofrer, torná-la culpada por conta disso é agravar ainda mais o quadro da situação. Então, de fato, é muito pertinente essa tua observação, cara. E vocês dois comentaram algo bastante importante, que é o papel da internet nisso tudo. Principalmente porque quando a gente chega a analisar um pouco o fenômeno, a gente percebe que ele é um pouquinho anterior ao fenômeno da disseminação e popularização da internet. A gente tem casos de exposição pornográfica não consentida desde a década de 80, que aconteciam por meio de fotografias impressas que eram distribuídas, então, ou divulgadas por meio de revistas de conteúdo adulto. Mas, obviamente, hoje em dia, a internet populariza muito e expande muito esses limites, causando um dano ainda maior e mais irreparável, como o Vini comentou, para a vítima. Até pelos conteúdos mais amadores, né? A gente sabe que na internet tudo aquilo que tem um teor mais amador tem um interesse maior das pessoas, e não é só na questão sexual. Se você faz um review de um produto, há uma confiabilidade muito maior nas pessoas que estão fazendo esse review porque elas são consumidoras do produto do que a própria marca fazendo o review, ou de que um youtuber profissional esteja fazendo isso por conta do risco que está sendo pago. Então, há um fetiche do amadorismo, né, na internet como um todo. A gente confia mais no amador, a gente tem empatia mais pelo amador. Então, essa propagação de conteúdo íntimo, especialmente pela exposição pornográfica não consentida, pelo teor amador que ele tem, acaba gerando muito desse efeito, né, de propagação rápida, né? Se fosse um arquivo PDF da última edição da revista masculina, talvez não propagasse tanto quanto se propagam vídeos gravados com esse teor amador, né? Então, essa é a questão que acaba banalizando ainda mais esse tipo de conteúdo e gerando uma repercussão cada vez maior, e quanto maior a repercussão, maior o efeito e o dano gerado, né, para essas vítimas. E por isso ela pode ser classificada como uma subespécie da pornografia, né?
Essa Mas questão do appeal amador é uma coisa muito interessante, que sabe a gente possa discutir algum dia. O appeal amador, ele é o appeal do real no falso, né? A gente quer ver o real na imagem que a gente tá vendo, que não é, que necessariamente não é uma imagem real, mas uma reprodução. É uma coisa muito interessante. Mas desculpa, Diogo, te interrompi 2 vezes. não, Gabi, eu ia te chamar para conversar um pouquinho pra gente, contar um pouco pra gente quais são as consequências legais da exposição pornográfica não consentida. Perfeito, perfeito. Como eu comecei falando, a gente tem dois âmbitos que podem gerar consequências, dois âmbitos que geram consequências legais em relação a esse tipo de prática, tá? E eu vou apresentar eles de uma forma bem sucinta, mas com o objetivo de literalmente alarmar em relação a eles, tá? O primeiro deles é o âmbito criminal, tá? O nosso artigo 218C do Código Penal, desde 2018, eu já tinha falado dessa data, esqueci, ele lida com a ideia de uma penalização dessa conduta. Agora, como é que funciona essa penalização, tá? Tem um filme que chama Untraceable, que a versão que veio para o Brasil, ela veio com o nome Sem Vestígios, que denomina uma ideia parecida com o que é o imaginário desse artigo 218C, tá? O filme, ele tem a criação de um website chamado Kill With Me, Mate Comigo. Eu não tenho certeza se o site foi exatamente traduzido assim para o português, mas enfim. E cada vez que uma pessoa acessa o site, ela ajuda a matar a pessoa que está no website sendo filmada com aquilo. A ideia do filme, ela é claro, muito drástica e muito, muito cinematográfica, mas a ideia é de que as pessoas que estão acessando, elas estão contribuindo para a morte daquela pessoa, porque, por exemplo, se é um veneno, o veneno cada tantos acessos tem uma gotinha de veneno que vai para a corrente sanguínea da pessoa, ou enfim. O ponto é, quando a gente está falando desse tipo de compartilhamento, a gente está falando de um crime que ele é praticado pelas pessoas que compartilham, e não só pela pessoa que criou, ou pela pessoa que fez esse tipo que cometeu esse tipo de conduta. É claro que isso é uma coisa muito importante, tá? A gente vai falar da pena desse artigo quando o fato não constitui um crime mais grave. Então, a gente está falando aqui de uma forma geral, e a gente está, de fato, colocando tudo na mesma caixinha, mas nos casos específicos não é exatamente assim. Mas o ponto é, a gente tem uma pena de 1 a 5 anos que já tira o processo do JEC, ou seja, a gente não está falando do procedimento do juizado especial criminal, que vai ter todas as especificidades e todas as facilitações dele. Então a gente está falando de um crime que sai dali, é uma pena de reclusão, que é uma pena um pouquinho mais gravosa do que a de detenção, e a gente está falando de uma pena para todas as pessoas que compartilharem o conteúdo. Isso é muito importante, porque às vezes, e notem que isso é uma coisa muito presente, tá? Talvez seja especialmente presente para as pessoas que utilizam redes sociais e são do sexo masculino, mas não necessariamente só para essas pessoas. É muito comum receber o vídeo e compartilhar, receber o vídeo e encaminhar para outras pessoas. E quando você faz isso, e esse é um ponto muito interessante, tá? Isso é uma responsabilidade do cidadão, saber se aquilo foi ou não um vídeo divulgado de forma consentida, porque se não for, você está cometendo um crime. Então, uma filmagem que não parece profissional, uma filmagem que não parece que foi feita com esse objetivo de compartilhamento, ela não deve ser compartilhada. E ponto, entendeu? Porque a gente está incidindo num crime previsto no nosso Código Penal, então a gente está falando de uma contravenção penal, a gente está falando de aquelas condutas que são à margem da lei, mas uma conduta especificamente tipificada como crime e que deve ser reprimida, uma conduta que gera de fato um dano para a vítima muito, muito complicado. E essa conduta, ela não é simplesmente a conduta de compartilhar ou de dar uma risada com os amigos, ela é a conduta de vexar a vítima, que não tinha interesse que esse vídeo fosse compartilhado. E é muito importante, tá? Não é só vídeo, as fotos também contam. E tem uma outra coisa, tá? Quando nós estamos falando de uma pessoa maior de 18 anos. Se a gente vai falar de uma pessoa menor de 18 anos, a gente não entra nem aqui, tá? A gente vai entrar numa outra situação que é muito pior. Como a gente está se resumindo a falar de uma pessoa que poderia ter consentido e não consentiu, tem uma pessoa que tem 18 anos, a gente está falando uma conduta mais simples aqui, tá? Mas que abarca todas as pessoas que compartilham. E talvez essa seja a principal obrigação de quem fala sobre isso, é conscientizar de que isso não é uma conduta, não é uma brincadeira, um crime sem vítimas, é um crime que ele gera dano e ele gera muitos problemas para as vítimas desse tipo de conduta, para a pessoa que está sendo filmada, muitas vezes para a família da pessoa que está sendo filmada, muitas vezes para a empresa da pessoa que está sendo filmada, muitas vezes para todo o contexto onde essa pessoa se insere. Então Por exemplo, Gabi, só para, desculpa te interromper, assim, mas eu lembrei agora, exemplo assim, em menor de idade, né, e sobre repercussões graves,
caso daquela série 13 Reasons Why, né, os 13 porquês. O primeiro episódio fala basicamente disso, né, do menino que tira a foto da menina e manda para os colegas, e no fim das contas, e aí vem o spoiler da série, porque essa é o teor da primeira temporada, é o suicídio da Hannah Baker, né? Uma das razões do suicídio da Hannah Baker foi a sua exposição íntima não consentida. Então, esse é um efeito que muitas vezes a gente acaba observando, né? Então, e como esse tipo de conduta está muito presente entre adolescentes, é uma questão que não dá para a gente ignorar, né? Como efeito jurídico também e psicológico, obviamente. Eu não assisti a série. Acabei de tomar um spoiler. É que é inevitável, né? A primeira temporada, se tu assistir a primeira temporada, o primeiro episódio da primeira temporada já tem spoiler, então tá tranquilo, não fiz nada demais. Justo, justo. Mas uma coisa que é importante, inclusive porque a gente falou de revenge porn, não só dessa exposição não consentida, que é o parágrafo primeiro, tá? O parágrafo primeiro, ele coloca o aumento da pena de 1/3 a 2/3, ou seja, ele é uma majorante da pena, e para falar de majorante a gente tem que falar de cálculo de pena e tudo, mas enfim, na terceira fase da pena a gente vai aumentar de 1 a 2/3, caso, isso é muito importante, o crime tenha sido praticado por alguém que tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou tenha sido com a finalidade de vingança ou humilhação. É fato que a finalidade de vingança ou humilhação são coisas muito subjetivas para a gente considerar. Então, é muito difícil você ver que, ou você provar que uma pessoa que pegou um vídeo, compartilhou o vídeo, tenha feito isso com o intuito de humilhar ou de atuar de forma a se vingar de uma pessoa. Mas a relação íntima não. A relação íntima não. A relação íntima é simples. Inclusive, se for a pessoa que está no vídeo, a relação íntima ela já é comprovada pela própria materialidade do crime. Então, pelo próprio vídeo, no caso, pela própria foto, pelo próprio, enfim, seja lá como for divulgado. Então, é muito importante a gente notar isso e a presença disso no nosso Código Penal, porque a gente, de fato, está tentando punir um pouco mais quando não é aquela atitude de simples compartilhamento, né? É muito importante, tá? Ter em mente como que isso funciona aí. Não necessariamente tentar entender por que a vítima passa mal ou por que acontecem as coisas com a vítima, mas aceitar que isso é uma norma do nosso Código Penal brasileiro e aceitar que isso é uma coisa que precisa ser coibida. A gente pode, e talvez em um momento que a gente for falar mais especificamente sobre rastreio de dados e cadeia de custódia de dados, a gente vai falar sobre como funciona essa possibilidade de você conectar a pessoa ao WhatsApp ou a forma que foi divulgada, ou a forma que foi publicada, a forma que foi postada em um lugar. Mas, em primeiro lugar, e quando a gente fala desse assunto, e pela seriedade que esse assunto traz, o peso que esse assunto traz, é importante a gente notar que existe um intento de coibir. E ele não termina no Código Penal, tá? E como a gente está falando de uma forma bem geral, eu vou também falar de uma forma bem geral sobre o Código Civil, sobre como a gente pode ser responsabilizado na esfera civil sobre isso, mas de forma bem simples, tá? A gente verifica um ato ilícito que está previsto no artigo 186 e esse ato ilícito ele pode ser indenizável com base no artigo 927. Então, sim, você pode ser condenado pelo crime do artigo 208C e, ao mesmo tempo, não necessariamente simultaneamente, mas você, pela mesma conduta, ter a obrigação, ser obrigado a indenizar a pessoa. Então, não só você está vulnerando a sua liberdade, os seus antecedentes criminais. Você não só está vulnerável à aplicação do Código Penal, mas à aplicação do Código Civil. Então, no momento que você faz isso, você vulnera o seu patrimônio, certo? E por mais que não seja uma coisa tão drástica quanto se fala do Código Penal, e tem umas pessoas que vão falar sobre a relação entre os níveis ou a aplicação dessa pena, e dizer que talvez ela não seja uma pena tão grande, talvez a punição precisa ser maior, desculpa. Mas o fato é que você também vulnera o seu patrimônio, então você não está livre de ter uma sentença que venha obrigar você a pagar um valor para a pessoa que foi vítima dessa conduta. E eu falo você esperando que a nossa audiência não faça isso, é só com muito de aviso, né? Mas enfim, eu acredito que, de forma geral, sem entrar em específico, porque a gente pode ter outras aplicações de outros artigos do Código Penal, da mesma forma que a gente pode ter outros tipos de reparação civil, dependendo do que acontecer, da especificidade que acontecer. Inclusive, é importante falar que não necessariamente é só indenização por dano moral, né? A gente pode ter dano material decorrente desse tipo de compartilhamento. Mas, de forma geral, uma explicação ampla, é isso que se aplica quando a gente está falando desse tipo de divulgação de vídeos ou de pornografia não consentida, de vídeos com nudez não consentidos por parte da vítima. Muito bem. Acho que é, então, importante deixar muito claro que
por mais que exista uma possibilidade de fazer essa reparação tanto na esfera civil quanto a condenação na esfera penal, a vítima, ela nunca é totalmente reparada na sua integridade, nas suas questões emocionais e psicológicas. Ela sofre um dano muito profundo que não é reparável financeiramente. Acho que é muito importante ter em conta isso e deixar isso claro para as pessoas, para que elas de fato não compartilhem isso e não façam ainda mais vítimas as pessoas que já são vítimas de uma exposição pornográfica, né? Exatamente. Acho que a gente tem que também buscar, a partir da difusão desse tipo de conhecimentos, a partir desse tipo de informação, para a gente voltar a ter uma internet como um ambiente mais saudável, né? Também, até para a construção de uma cultura mais propositiva em termos de segurança na internet também. Eu acho que isso é muito importante. Então, a propagação de vídeos não é uma coisa legal, né? A propagação de vídeos íntimos assim dessa natureza não é uma coisa engraçada, não é uma coisa divertida, porque a gente está trabalhando com a vida das pessoas, né? E vidas reais de pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e repercussões que são de fato irreparáveis, como disse o Joe, como disse o Gabriel. Então, muito bem dito aí. Bom, nos encerrando, nos conduzindo ao encerramento do nosso episódio. A gente queria deixar claro isso e pedir para que você não se esqueça de nos seguir no Instagram, no nosso Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e de acompanhar nossos próximos episódios do podcast E Agora Direito. Até mais, pessoal. Até mais.